Muito bem-vindos ao Memórias Pod, seu podcast storytelling, onde eu, Leandro Magalhães, conto histórias reais em que o nome de Deus foi glorificado. No episódio de hoje, a gente vai visitar a história da revolução da música gospel no Brasil. Eu queria muito fazer esse episódio desde o começo desse projeto e calhou de fazer agora. A gente veio de uma sequência aí de episódios um pouco pesados, com histórias aí de guerra, nazismo, e então eu queria trazer dessa semana um episódio que fosse assim um pouco mais leve. Eu vou pedir para você seguir a gente lá no Instagram, porque é por lá que eu falo com vocês, então procura lá por Memórias Pod. Vou pedir para você seguir a gente aí nas plataformas digitais, que é muito importante, e que você se inscreva no canal da IDB Jaraguá, que é por onde esse episódio vai sair por vídeo. E assim, antes de começar esse episódio, eu quero agradecer muito a você que tem ouvido esse projeto. Eu tô muito contente com a proporção que tá tomando. Então fica um abraço aí pro pessoal da Bélgica, dos Estados Unidos, pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro, Ibirité, Ananindeua, São José dos Campos e Juiz de Fora. Muito obrigado pela sua audiência. Agora vamos pro episódio que essa semana tá muito legal. Bora! O movimento gospel surgiu só nos anos 90. E para a gente poder entender como ele chegou e tomou forma e entender o que ele significou, a gente precisa voltar alguns anos no passado para poder compreender o presente. Desde o início de tudo, a nossa influência musical vem da Europa, e não dos Estados Unidos como a maioria das pessoas pensa. A influência estadunidense veio muito tempo depois com o movimento Spirit. Nos anos 60, com o crescimento do segmento protestante no Brasil, novos talentos foram surgindo, aqui, nas terras tupiniquins. Esses novos artistas foram grande ferramenta da evangelização. Muitos tiveram seu primeiro contato com o amor de Deus através de uma canção. Nessa época, as gravações eram simples. Praticamente não existia o conceito de produção musical dentro desse segmento. A música aqui era feita apenas com um único propósito: adorar ao Criador. Mas com o passar do tempo, começou-se a pensar no lado financeiro, porque gravar um LP, um disco, com 78 rotações, tinha um custo muito alto. Nos anos 60, o Brasil viveu uma transformação em sua demografia. Muitas pessoas vieram de áreas rurais para centros urbanos, e essas pessoas trouxeram com elas a sua cultura. E é a partir daqui, desse momento, que as músicas passam a ser elaboradas para agradar o público. Agora, com as músicas sendo gravadas, de acordo ali com os gostos populares, ao contrário do que se imagina, esse fenômeno acabou trazendo um enriquecimento da mensagem central, e a música cristã ganhou fôlego. Os novos arranjos serviram de ponte para conectar as pessoas até a igreja. As músicas passaram a alcançar de maneira um pouco mais pessoal aquelas pessoas que tinham uma vida simples, mas mantinham as suas tradições. A música evangélica havia caído no gosto popular, a ponto de até artistas do meio secular chegarem a gravar algumas canções. E aqui eu vou ser bem sincero, eu não entendo muito bem o uso dessa palavra secular para se referir a músicas não cristãs. Se você souber a origem disso, puder, entrar em contato aqui, escrever pra gente e me explicar, eu vou ficar grato, porque eu realmente não sei. É importante dizer que a música cristã era sinônimo de música ruim, música de velho, música sem qualidade. E assim, isso não era bem verdade. A música cristã dos anos 80, anos 70, ela era simples, ela não tinha assim, o mesmo nível de qualidade, equipamento, produção que ela tem hoje. Nos anos 70, surgiram nomes como Vencedores por Cristo, Ademar de Campos, Banda Gerge, e já entrando ali nos anos 80, até o polêmico Voz da Verdade. Essa galera já apresentava um trabalho com muita qualidade, tanto no ao vivo quanto no estúdio. Só que eram grupos de louvor, eles não conseguiam chegar ao público, o público que estava fora da igreja. Mesmo com essa pulverização da música cristã no mercado, existiam alguns tabus dentro da própria comunidade protestante.
havia uma certa resistência e algumas discussões sobre o que era santo e o que era profano. Do lado de fora da igreja, havia o desprezo da mídia pelo termo crente e tudo que se referia a esse termo. Ainda nos anos 80, surgiram nomes como J Neto, Cristina Mel, Matos Nascimento, entre vários outros cantores excepcionais. Só que isso aqui ainda não é o movimento gospel. No final dos anos 80, apareceu uma banda assim um pouco meio diferente. Tinham guitarras gravadas mais altas, muito mais altas do que o comum numa banda evangélica. Os caras geralmente se apresentavam de calça jeans, colete, não sei. Será que a gente pode dizer que era rock? Estamos falando de nada mais, nada menos do que o Rebanhão. E podemos dizer com certeza que o Rebanhão foi quem deu o pontapé inicial no movimento gospel. O rock é muito polêmico como sempre, né? Nos anos 90 era conhecido como música do... Você sabe. E é aqui nesse momento que não podemos deixar de falar da Gospel Records. Antônio Carlos Abud, que mais tarde viria a ser bispo da Igreja Renascer em Cristo, estava abrindo uma gravadora, a Gospel Records. O primeiro trabalho da Gospel Records foi o Rebanhão. O disco Princípio, em 1990. Antônio Carlos Abud organizava às terças um evento chamado Terça Gospel. O Terça Gospel recebeu bandas como Oficina G3, Resgate, Complexo J, Cats Barneia, e esses eram os primeiros passos do movimento gospel aqui no Brasil. O que colocava essas bandas em um lugar diferente das bandas mais antigas era o som e as letras. O principal foco aqui era o evangelismo. Não eram músicas feitas para um culto, para a igreja. Eram músicas que serviam para falar do amor de Deus para outras pessoas. E é aqui que a gente precisa falar da importância da Igreja Renascer em Cristo nesse movimento. Esse movimento estava acontecendo dentro da Igreja Renascer, que nessa época tinha um contexto dentro desse segmento, dentro desse movimento. Haviam evangelismos com campeonatos de skate, show de rock e o mais importante, a pregação da palavra de Deus para essas pessoas. Essa é a mais pura essência do movimento gospel no Brasil. Esse movimento ele foi muito bonito, foi uma época muito bonita, porque muitas pessoas conheceram a Cristo através desse movimento, esse movimento que estava acontecendo ali no começo dos anos 90, porque o diferencial aqui era a linguagem. Era muito mais fácil você alcançar uma pessoa que curtia um rock, que andava de skate falando a língua dele, do que simplesmente tentando usar as vias tradicionais. Apesar do rock estar ganhando bastante evidência, ainda não tinha como entrar no rádio, na TV. A mídia não era acessível para as coisas que aconteciam dentro da igreja. Mesmo a Gospel Records tendo muita força, e a MK, que é outra gravadora muito forte, muito grande da época, e com grandes trabalhos aparecendo, mesmo assim era muito difícil chegar na grande mídia. Só que a música não parou, a igreja não parou. E em 1991 aconteceu, organizado pela Igreja Renascer em Cristo, o primeiro SOS da Vida. O SOS da Vida era um festival bem no estilo Lollapalooza, assim, só que ele reunia as grandes bandas assim da cena mais rock, mais jovem, digamos assim, né? Todas num único evento, num show. O evento aconteceu no ginásio do Ibirapuera. Milhares de pessoas compareceram ao evento e centenas de pessoas entregaram suas vidas a Jesus Cristo. O evento aconteceu anualmente e ele foi ficando cada vez maior. Eu vou soltar aqui agora alguns trechos de entrevistas de 1993 sobre o terceiro SOS da Vida. A fusão de músicos com estilos diferentes está dando uma nova cara para a música gospel, né? Que veio do gospel dos Estados Unidos, aqueles negros, a capela, aquela coisa toda. Ela está passando por um novo processo, vários ritmos, que é uma coisa que quanto mais no Brasil, que é um país todo cheio de ritmos, né? Então tá muito legal essa renovação da música gospel que a gente vem fazendo no Brasil, graças a Deus. É a nossa vida. Só isso? Não, a música gospel é uma música super incrível, transmite vida, entendeu? O cara que ouve uma música daquela, ele quase cai de costas. Se não tiver ninguém atrás segurando, porque além de um som incrível, é uma mensagem que impactua, que bate lá no espírito. A música gospel hoje está explodindo. No meio secular, que seria a mídia, os jornais, você pode comprovar isso. E isso é uma prova
uma lotação de 100 e poucas mil pessoas nesse estádio. Uma revolução. Há 5 anos atrás, a gente nunca imaginou que fosse acontecer. Está acontecendo. Isso é um sonho que está se tornando realidade. O terceiro SS da vida, para mim, e creio para minha banda, foi uma coisa muito forte a nível de público, experiência e do nosso trabalho que a gente vem fazendo pela música gospel no Brasil e internacional. Então foi uma coisa muito gratificante ver esse estádio lotado, super cheio de gente, foi uma coisa muito legal. O terceiro SS da vida foi o maior evento de música gospel do mundo em pleno estádio do Pacaembu, em São Paulo. Zé Felipe. Muito importante o aspecto social, porque só em São Paulo nós temos 1.300.000 trabalhadores desempregados, temos quase 2 milhões de pessoas que não têm onde morar. E os cristãos vieram ao estádio do Pacaembu, não apenas para cantar ou para ouvir música gospel, vieram aqui trazendo também 150 toneladas de alimentos que serão distribuídos àqueles que nada têm. É por isso o grande valor deste evento. Saindo de São Paulo e indo para o Rio de Janeiro, para ser mais específico, na comunidade evangélica da Penha. Lá, apareceu uma garota de 16 anos que resolveu gravar uma música. Em 1994, no show da Xuxa, a voz doce e afinada começa a cantar uma música que viria a plantar uma semente do evangelho no coração de várias pessoas que assistiam à TV naquele dia. Aline Barros, aos 16 anos, aparecia cantando a música Consagração. Esse acontecimento aqui, ele é muito importante na nossa história, porque apesar da música gospel nos anos 90 ter uma qualidade, ela ainda não tinha a aceitação da grande mídia, a aceitação no meio secular. E ali é onde surge a primeira grande voz do gospel nacional, a apresentação na Rede Globo, em rede nacional, veio a chamar a atenção de pessoas que estavam fora da igreja. Foi depois disso que as gravadoras Bom Pastor, Line Records, MK Publicitar, Gospel Records tomaram uma proporção gigante, consolidando a música gospel no Brasil. No meio de tudo isso, a gente tinha a música pentecostal. Nos anos 90, a grade da TV passou a ser ocupada por programas religiosos, patrocinados por várias correntes denominacionais. E aqui é o ponto-chave de destaque da música pentecostal. Não há dúvidas que a música pentecostal é o segmento dentro do movimento gospel com mais destaque. As letras eram simples, totalmente voltadas para as necessidades emocionais e materiais do ser humano. Expressões como varão de branco, desenrola o manto, receba, eram comuns e acabavam tornando ali, digamos, propício o ambiente para a manifestação do Pentecostes. Nomes como Damares, Elaine de Jesus, Cassiane, Lauriette, entre outros, fizeram história dentro desse segmento. E a gente ainda tem a música estilo adoração. Quem não se lembra da música Deus Cuida de Mim? Nomes como Kleber Lucas, Aline Barros, Soraya Moraes, David Keelan são apenas alguns dos nomes que marcaram toda uma época. Todo mundo sabe que adoração é um ato de manifestação da adoração ao Criador, pela criatura. Mas esse tipo de música era dito como estilo adoração. Esse termo, estilo adoração, digamos assim, ele sempre teve uma conotação positiva. Esses cantores eram rotulados como adoradores. Em 1997, lá em Minas Gerais, um grupo de louvor liderado por uma jovem acabava de tomar forma. O grupo de louvor da Igreja Batista tinha arranjos sofisticados, compostos pelo maestro Sérgio Gomes, e no final do ano de 1998 ele gravou seu primeiro trabalho. Nos vocais, nomes como
Nívia Soares, Soraya Gomes, André Valadão e Ana Paula Valadão. O álbum do Diante do Trono fez sucesso com músicas como Aclame ao Senhor, Deus de Amor e Manancial. A característica da música era leve, era tranquila, era predominante dentro desse estilo. As músicas voltadas para uma conexão direta com o Senhor. Essa nova visão de ministrar durante as músicas trazia uma leveza, levando as pessoas a um estado mais reflexivo. E aqui eu quero fazer uma menção honrosa ao Raul Gil. Ele foi o primeiro apresentador a fazer um quadro semanal de homenagens aos artistas cristãos. Ele sempre abriu oportunidade para cantores da igreja mostrarem seu talento, tanto no palco como convidados, ou no seu quadro de calouros. Nos anos 90 também, a gente não pode deixar de falar aqui do Renascer Praise, que é quando surgiu o grupo de louvor da Renascer. O Renascer Praise era um grupo grande, né, com um vocal muito bom, com arranjos muito bem elaborados, com orquestra, coral, dança, e ele era liderado ali pela Bispa Sônia, né, que é a líder ali da Igreja Renascer em Cristo, junto com o seu marido, né, o Estevão Hernandes. Entre 2000 e 2006, o grupo viveu seu auge. No ano de 2000, o Renascer Praise gravou seu 7º álbum e o seu primeiro DVD, em Israel. Esse trabalho ele é marcado pela chegada de Fernanda Hernandes no vocal, Denise Bittencourt, Gisele Bittencourt, que juntas fizeram o dueto da música Tudo Posso, e Marcela Aguiar, que solou a música que leva o título do álbum, Ressurreição. O Renascer Praise tem quase 30 anos de carreira e já levou multidões de pessoas à adoração. Ao longo de sua carreira, já tem 6 discos de ouro, incluindo em 2014 um Grammy Latino na categoria de melhor álbum de música cristã em língua portuguesa. E além disso, galera, ficou muita gente que eu não deu pra falar aqui, né? Mas fica aí a menção honrosa pro pessoal do Raiz Coral, Trazendo a Arca. Tinha também o pessoal do rap, né? O DJ Alpiste, Apocalipse 16. Enfim, não dá pra tratar tudo aqui, senão o episódio fica muito longo. Certamente eu esqueci de um monte de coisa que não teve como. Mas, se você quiser uma parte 2 de repente, pô, escreve pra gente, interage aí, quem sabe a gente não faz, né? Não escreve aí um roteiro pra uma segunda parte. Gravar esse episódio é muito especial pra mim. Porque é a época que eu fui pra igreja, é a época que eu conheci Jesus, é a época que eu tive o meu encontro, né? Que eu fui resgatado. Eu lembro que eu era adolescente, eu tinha acho que uns 12 ou 13 anos, e a gente tava no comecinho, né, da nossa jornada, da nossa caminhada, da nossa fé. Eu, minha mãe, meu pai, a minha irmã. E a vida era difícil, a gente estava passando por uma situação financeira um pouco complicada. E eu lembro que um dia meu pai ele comprou um rádio. E ele chegou em casa, assim, e era uma novidade, porque a gente não tinha, né? E eu lembro antes de ir pra escola, eu tava sentado, assim, mexendo no rádio, né? Era uma novidade. E eu tava ali tentando sintonizar alguma coisa pra ouvir. E de repente começou a tocar uma música que eu nunca tinha ouvido na minha vida. E era incrível, assim, tanto de letra quanto de melodia, né, a parte musical. Eu fiquei chocado, assim. Era a Restauração do Resgate, porque eu nunca tinha ouvido nada parecido com isso, e ainda falando de Deus. Era muito diferente pra mim, né? Porque eu aceitei a Jesus na Assembleia de Deus, então eu estava acostumado a ouvir outro tipo de música. Então, ouvir, né, uma música num estilo diferente, num estilo assim com uma linguagem um pouco mais jovem, pra mim era muito libertador. Então foi aqui nesse momento que eu tive meu primeiro contato, né, com a música gospel, com o movimento gospel, de verdade. Foi aqui que realmente nasceu o meu interesse pela música, que eu quis aprender a tocar, que eu me tornei músico, que eu despertei esse interesse. Então, por isso que pra mim é tão especial esse episódio. Se de repente eu esqueci alguma coisa, me perdoe. Se de repente você é muito jovem e você tá ouvindo aqui, você sentiu falta de algum período ou
artista, me desculpe, escreve pra gente que realmente eu posso fazer uma parte 2, só que aí vai depender do seu feedback. E se você é mais velho e sentiu falta de abordar um período assim um pouco mais antigo, né? Me desculpe também e manda um e-mail pra gente, interage ou escreve pra gente lá no Instagram, porque dá pra preparar uma parte 2. E é isso aí, galera, esse foi mais um episódio do Memórias Pod. Eu espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a vida de vocês.